Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão está no ar. O nosso entrevistado hoje é Nilson Leitão, que estava sumido dessa bancada, né, Nilson? O Nilson, para quem não sabe, está aí como presidente do Instituto Pensar Agro, que é o braço estratégico da Frente Parlamentar Agropecuária. Bem-vindo! Eu que agradeço aqui o convite e o privilégio, né, de estar aqui nessa bancada. Vamos começar aqui pelo tema mais quente do agro atualmente, que é essa questão do escândalo do leilão do arroz, né? Nós vimos aí que foram o leilão seria para cerca de 300 mil toneladas, ele foi suspenso por suspeita de fraude, e até ali os compradores, né? Quem conseguiu ali o leilão foi uma mercearia, uma fábrica de sucos, locadora de veículos, tudo muito suspeito, né? Vimos também que o ministro Carlos Fávaro esteve na Câmara prestando esclarecimentos, mas as coisas parecem que não ficaram muito bem esclarecidas. Qual que é o tamanho dessa crise, Nilson? Primeiro não tem como esclarecer o primeiro pedido, né, que a Frente Parlamentar fez, porque a Frente são mais de 300 deputados, mais de 40 senadores, né? Então é uma frente que tem que ser ouvida, porque ela representa o agro, ela é temática, ela não é um partido político, ela é temática. E quando a Frente Parlamentar fala, ela fala embasada no que as entidades representativas do agro estão falando. Nós somos no IPA 59 entidades da agropecuária brasileira, que abrange mais de 90% do PIB do agro brasileiro dentro do Instituto. Então todos os setores estão lá representados. Quando inicia a ideia do leilão do arroz, a Confederação Nacional da Agricultura, que eu sou consultor da CNA também, já emite um documento dizendo, olha, não precisa comprar arroz, tem arroz sobrando ou armazenado. A Confederação é a maior autoridade representativa do produtor rural brasileiro. Já tinha feito essa alerta. Legítima representante. Com mais alguns dias, a Associação Gaúcha dos Produtores de Arroz também emite uma nota, não precisa comprar arroz, tem arroz sobrando, porque já houve a colheita antes de toda aquela tragédia do Rio Grande do Sul e ficou aí 8%, de 8% a 12% que não foi colhido. Mas a grande parte foi colhido, então não tinha crise de arroz ou qualquer perspectiva de faltar arroz. E logo depois disso, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul emite uma outra nota, faz um pedido público que não precisa comprar arroz importado, porque isso afetaria para o estoque de arroz que já está guardado no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil. Então todos esses avisos, essas prevenções, foi feito antecipado. Ninguém estava falando em escândalo, ninguém imaginava que ia ter qualquer tipo de coisa errada nesse leilão. O erro foi ter feito o leilão sem necessidade. Naquele período antes, quando iniciou ali, 2 dias, 3 dias antes do escândalo, eu fiz um debate com o ministro Paulo Teixeira num evento da Associação Brasileira de Supermercados. E lá, falei para ele, ministro, não precisava desse leilão. Ele falou, olha, mas quando os outros presidentes fizeram leilão, ninguém reclamou nada. Eu falei, não, mas aqui ninguém está discutindo política nem disputa de ninguém. Eu estou dizendo o que é certo, que quem sabe quem fez lá atrás era uma necessidade, tanto que ninguém reclamou. Aqui está reclamando antecipadamente, e vocês insistirem em não ouvir os produtores, os setores que faz toda essa regulamentação, os setores que sabem o que pode, o que deve ser importado ou não por necessidade. Então houve uma falha do governo do ponto de vista técnico, político, e é claro, depois disso, quando se tem um escândalo como esse, aí não tem controle. Aí é uma outra coisa que excede a política e excede as informações técnicas, né? Então, para colaborar com aquilo tudo que o setor já estava muito bravo com a história, veio ainda uma compra de forma, vamos dizer aí, de forma maculada, né? Uma compra errada, que não é a primeira vez que acontece na história. Pois mas já que não havia essa necessidade, conforme o agro já tinha mostrado, o que está por trás desse leilão de importação? O que dentro da... Estava se preparando aí uma grande campanha, né, de entrega, de venda desse arroz com a embalagem, com o nome do presidente da República, ou aliás, com a marca do governo federal, mas
leia-se, fazendo analogia, uma grande campanha de distribuição de arroz com uma logomarca aí do governo, uma propaganda mesmo de que esse arroz seria o arroz do governo. Um arroz vindo da Ásia, esse arroz não é a mesma qualidade, ou o mesmo arroz que o brasileiro costuma a consumir, então esse arroz teria que ser misturado com o arroz brasileiro para ser digerido. E ele não ia ser de graça, né? Ele ia ter um preço tabelado. Mais ali, barato, né? Seria mais barato, mas competindo com o quê? Com aquele arroz brasileiro. E onde que está esse arroz brasileiro? No Rio Grande do Sul. E o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul? Uma tragédia que precisa movimentar a economia. Quer dizer, sem lógica nenhuma. O que pode estar por trás disso uma bagunça política dentro do governo, um desastre de falta de comunicação para tentar ser aqui um pouco mais... acreditar que não tinha nenhum interesse pior que esse, porque é só as duas coisas. Ou realmente uma bagunça dentro do governo, ou realmente uma vontade enorme de fazer coisa errada. E não tem uma terceira opção. Mas se havia esse projeto aí dessa promoção do governo, dessa campanha aí de promoção do governo, não poderia ter comprado lá do produtor do Rio Grande do Sul, que já está com tudo pronto? Mas aí não teria a mesma desculpa, porque o produtor já tem os contratos com os supermercados, a Associação Brasileira de Supermercados, que distribui, né? Então não tem lógica, foi desnecessário, um desgaste desnecessário. Alguém queria ter lucro com isso, só pode. Então, um desgaste desnecessário. E Nilson, como que os produtores brasileiros têm visto essa situação dessa compra desnecessária do governo federal com relação ao arroz? Todos eles criticaram de forma muito forte, institucionalmente, publicamente, documentado. Documentos encaminhados ao governo, documento encaminhado ao ministro, pedido ao ministro e ao governo que não fizesse essa compra. E aí é claro que quando com a ocorrência da saída do ex-deputado Neri Geller, vem à tona aí que era realmente um quebra-cabeça. O Neri acaba acusando o Ministério da Agricultura e o próprio governo que não aceitaram a recomendação da Secretaria de Política Agrícola, né? O Neri fala, olha, a nossa recomendação é que não comprasse. Por isso que ele disse. Né? Mesmo que tenha o nome dele envolvido dentro da compra com funcionários ligados a ele que acabou autorizando, tecnicamente também, fazendo esse trabalho. Mas há, sim, uma reação da classe produtora de muita negatividade, de muita decepção com uma situação, porque o Brasil está precisando discutir tanta coisa para o agronegócio, porque não está bem. Nós estamos saindo de uma crise climática, nós estamos saindo de uma crise de juros altos, e que nós não saímos dela. Quando estava querendo começar a discutir a renegociação de dívidas passadas, veio o problema do Rio Grande do Sul. Então, uma coisa está se acumulando com a outra. Tudo que o setor e o Brasil não precisa é de um escândalo desse. E aproveitando, falando ainda desse escândalo, Nilson, o deputado federal José Medeiros, ele pediu o afastamento do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. O senhor acha que esse pedido deve ser acatado? Tem probabilidade para que isso aconteça, de fato? Aí é uma questão muito política, né? Você tem lá você tem o ministro das comunicações do Lula que está com uma ação pendurada lá no STF, já perdeu uma vez, se mantém. Isso é uma decisão muito administrativa, né? Agora, é claro, aí a briga de oposição é situação, né? Aí é claro que a oposição tem que fazer esse papel, vai lá pedir a cabeça do ministro, tal, é do mesmo estado, vai criar toda essa situação. Se isso vai acontecer, eu acho muito difícil. Pois é, falando dessa relação abalada aí, do presidente com os produtores. O presidente Lula tinha até uma agenda aqui em Mato Grosso, né, lançamento do Plano Safra, e cancelou. Na sua avaliação, isso já é um reflexo aí? Eles estão quebrando a cabeça. Antes de vir aqui para essa entrevista, eu falava com a minha equipe lá do IPA, na verdade foi marcado o lançamento do Plano Safra em Rondonópolis, foi adiado, né? Lançou para Brasília, adiou também a data, e marcou para terça-feira, para o dia 25, 26. 25 seria o anúncio da parte da agricultura familiar, e no dia 26 seria o anúncio da parte empresarial. Agora, querem fazer tudo dia 26 de junho, na quarta-feira, justamente as duas coisas juntos no Palácio do Planalto. Mas
O da terça já foi cancelado também agora à tarde. Então ainda não tem uma agenda. Pode ser que daqui a pouco nós estamos aqui falando, já aconteceu a agenda. Mas provavelmente vai ser no dia 26. Mas ele tem evitado esse contato aí direto, então, com os produtores nesse momento. Sim, está evitado. E aproveitando que a gente comentou também sobre a questão do Nery, Nilson, como que você avalia essa demissão dele? Porque, assim, aparentemente, quando tudo começou, o desenrolar dos fatos, ele parecia furioso, colocaria a boca no trombone, explodiria o mapa, falaria tudo, e quando foi lá na Câmara, parece que o resultado não foi muito como esperado. Ele parece ter colocado panos quentes ali na situação. Como que o senhor avalia isso que aconteceu com ele? O que eu senti do Nery, né, é que ele se sentiu meio abandonado. Tipo, olha, apareceu um problema, ninguém me perguntou, ninguém me julgou, ainda não fui julgado, mas já fui demitido, né? Então ele falou lá publicamente que foi demitido por telefone, né? E depois não foi recebido mais pelo ministro, e são os dois de Mato Grosso, os dois de Lucas do Rio Verde, os dois do mesmo grupo político, né? Então é um problema que houve sim um conflito entre os dois, não é inegável, e com certeza o Nery, a hora que esfriou a cabeça depois da primeira pancada, falou, não, deixa eu dar um passo atrás, porque não adianta eu colocar querosene aí nessa fogueira, que vai ser pior. Mas eu acho que saiu desgastado ambos ali, e é uma coisa para se corrigir. É normal, são crises de governo, que o governo vai tomar atitude. Mas acho que a briga ainda tem mais pela frente, que há também aí um certo, a gente percebe que é uma certa desarmonia entre o ministro da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Agrário. No Ministério do Desenvolvimento Agrário está a Conab. O ministro do Desenvolvimento Agrário veio a público e dizia, olha, precisa demitir a equipe inteira né, que está lá. Ele disse que vai encaminhar já para poder fazer isso. Então, existe uma certa desarmonia ali que, se não acontecer nada, vai ser corrigido com o tempo e esperando a próxima crise. É assim que funciona o governo. Na sua avaliação política, o Nery foi como boi de piranha para salvar o PT? Eu não consigo avaliar isso, mas eu realmente não sei avaliar se ele foi boi de piranha ou não. Agora, que ele foi abandonado, ele foi. O cara é secretário nacional de política agrícola, é ex-ministro. E ser demitido por telefone, o Nery, ele assumiu o petismo, assumiu o governo da Dilma ainda. Eu era deputado federal, então, naquele período. Então, ele é petista bem antes do ministro Carlos Favaro, né? Então, já assumiu o governo. Então, ele chegou ali antes, abriu portas ali, né? E, com certeza, eu não consigo nem vou ser leviano aqui para fazer qualquer tipo de encaminhamento de julgamento, né? Não sei se há culpa ou se não há culpa, isso aí tem que ser verificado. Há acusações, né? Acusações é uma coisa, mas não dá para julgar, dizer, olha, deve ou não deve. Mas ele foi deixado na mão, ninguém protegeu ele, não. Não tiveram pudor, não. Falou, vai embora e acabou. E essa situação toda, na sua avaliação, é um reflexo de que o governo Lula está caindo, como disse a oposição, ou nada disso está bem longe disso? Não, o governo não está bem. Politicamente, o governo está péssimo. Não tem que se discutir. O governo Lula, nesse período todo, desde após o seu terceiro mandato, ele já entra no governo numa situação diferente do que os outros presidentes da República entraram. Mesmo que todas as eleições no Brasil foram pouca distância de diferença, né? Sempre foi 52, 49, né? 50, agora foi pouquíssima diferença, eu acho que foi 51, 49. Todas elas foram assim, não é a primeira que tem uma diferença tão curta. Houve a do Fernando Henrique Lula, que ganhou os dois, ganhou as duas eleições, ganhou no primeiro e segundo turno. Aliás, ganhou os dois no primeiro turno ali, né? Então mas com a diferença curta, sempre curta. Então, quando um presidente assume, ele assume uma certa lua de mel, mesmo que quase a metade da população não tenha votado nele. Mas tem uma lua de mel. Essa lua de mel demora para acabar. No caso do terceiro mandato do Lula, não houve lua de mel. Ele entrou com uma novidade, porque geralmente quando o presidente ganha, ele elege a maioria do Congresso. Dessa vez não. O Lula conseguiu eleger 120 parlamentares apenas, contra 220
de oposição declarada e o restante de centro e tudo. Então ficou uma diferença entre os dois. Essa foi a diferença desse momento político do Lula. E ele não conseguiu ampliar. Onde que o Lula tem bastante votação no Congresso Nacional? Nas pautas econômicas. Por quê? Porque são pautas transversais que todo mundo se une. Quando vai para as pautas ideológicas, as pautas de valores, ele perdeu todas as eleições. Todas as eleições. Aliás, todas as votações. Perdeu todas. Então, diante dessa situação, dá para se dizer que dentro do Congresso Nacional o presidente Lula vem enfraquecendo cada vez mais, perdendo esse apoio cada vez mais, e as derrotas quase que sequência, uma atrás da outra, que vem trazendo aí o governo Lula para as cordas em relação ao apoio político dentro do Congresso Nacional. Não tem força para aprovar nenhuma pauta sem o apoio da oposição. E você acha que esse enfraquecimento também se reflete aí quanto à população? Não, a avaliação dele não é boa, né? Não é boa, mas como se diz dentro da vida política, não é período também para ele ficar bem, né? Ele tem mais 3 anos de mandato aí pela frente, então primeiro ano, segundo ano, cada presidente vai navegando, né? Todos os presidentes têm períodos como esse que cai muito, né? Fazer a média de cada presidente, cada um nesse período às vezes não está tão bem, né? E é um fenômeno isso que acontece nos mandatos de governadores, de presidentes. Se olhar o governador Mauro Mendes há pouco tempo atrás, ele ia nas bases, era vaiado, hoje ele é aplaudido em vários. Mas ele teve muito mal também dentro dessa mesa. Então é normal no começo de governo, e ainda mais quando há uma situação política como a nossa, que existe hoje no Brasil, que polarizada, né? Polarizada totalmente entre o petismo e o bolsonarismo, há uma contaminação clara, né, desse apoiamento dentro do Congresso e do comportamento do eleitor. O eleitor do Mato Grosso, a grande maioria votou contra o PT, né, votou a favor do Bolsonaro. Então, isso não muda o comportamento, não melhorou o comportamento. O governo ainda não deu uma demonstração, não trouxe um programa, não trouxe algo que pudesse encher os olhos desse eleitor e falar, não, eu não votei nele, mas ele está indo bem. Não, olha, eu não votei nele, mas não estou gostando. É assim que está acontecendo nas pesquisas. Então, não há ainda aí um afago do eleitor que votou contra, e não há também, não está tendo mais aquele barulho que o petismo fazia, né? Isso diminuiu muito. Não existe mais aqueles eventos sindicais, não existe mais aquele evento de setores que defendiam o governo do PT. Os setores, como é o caso do Movimento Sem Terra e outros, vão tendo mais dificuldades porque a população vai entendendo melhor como que funciona isso e vai também dando aí, colocando um pouco na geladeira. Por mais que exista o apelo ideológico para tudo isso, mas existe hoje um patamar muito menor. Então o governo não tá bem dentro do Congresso Nacional, e para estar bem com a população ele precisa refletir as reformas. Ele precisa refletir o que está acontecendo no Congresso, né? Então ele não pode reclamar do Congresso, mesmo que não apoie ele a grande maioria, das reformas econômicas que a oposição apoiou. Todas. Então a reforma econômica ele teve vitória. A reforma de valores ideológicos ele foi derrotado de forma muito forte. E Nilson, agora falando um pouquinho sobre as ações do Instituto Pensar Agro, que vem atuando aí, né? Vocês têm atuado bastante com relação à reforma tributária, infraestrutura, logística. Neste momento, o que tem sido mais preocupante? Preocupante são os temas que é caro para o setor do agro, porque tem uma máxima, né, que fala por que o agro não gosta do governo do PT. Não é que não gosta, ou deixa de gostar, ou tem que gostar. Nem tem que gostar, nem tem que não gostar. O setor é econômico. O setor não é partidário, não é político. O setor é econômico. Então, aquilo que prejudica o setor, é claro que o setor vai reagir. Então, a preocupação total do nosso papel no Instituto Pensar Agro é dar essa retaguarda, essa estratégia, criando as melhores legislações para que o Congresso Nacional aprove, para que possa desburocratizar, dar eficiência, reduzir o custo do setor da agropecuária brasileira. Esse é o papel do Instituto. O Instituto ele tem um grupo
de colaboradores, tem consultores, equipe técnica de alto nível, onde formata essas propostas exatamente no sentido de que os parlamentares possam defender algo que tecnicamente é defensável, né? Tem argumento. Então, a maioria dessas legislações é o que nós fazemos. Agora, o que preocupa justamente é quando entra nesse tema. Por exemplo, aprovamos o marco temporal. O marco temporal é um tema caríssimo para o agro, é um tema caríssimo para o Brasil, porque ele é um tema ideológico. As pessoas acabam lutando contra o marco temporal com uma comunicação como se aquilo prejudicasse o índio, por exemplo, mas no fundo não é isso. Na realidade não está discutindo isso, está discutindo uma outra coisa que se envolve também na questão fundiária, que é o quê? O direito à propriedade. O direito à propriedade é um tema sagrado na nossa Constituição. É o que garante, é o que dá o norte para a nossa democracia, é o que dá o norte ao nosso sistema econômico. É o direito de eu ter minha propriedade, dessa propriedade ser protegida. A partir do momento que os temas ideológicos ou de valores ele é colocado na mesa e é discutido de forma emocional e desonestamente intelectual, porque não é honesto intelectualmente dizer que falta terra, que o movimento sem terra precisa ter movimento para poder arrumar terra para alguém. É mentira. Eu posso assegurar isso. Eu fui relator de uma CPI do IGRE da FUNAI. Naquele período, o TCU ele apontou 200 mil propriedades que estavam vazias, que foram entregues a pessoas em reforma agrária, e essas terras foram devolvidas, porque as pessoas saíram da terra, e o MST dizia que precisava de 120 mil terras. Ele não tem esse número, é um número mentiroso. Mas ficava com esse debate. Mas no fundo, o que o MST quer? Ele quer mudar a Constituição. Ele não quer terra. Se quisesse terra, está resolvido. O PT já ficou 16 anos no poder, agora está mais 2, então não é verdade. Através dessa liberação. Não é, a reforma agrária está aí, tem um monte de terra vazia. Sim, eu digo, mas ele quer mudar a legislação. Ele quer mudar a Constituição. Ele quer mudar a Constituição. Ele quer fazer a mudança, acabar com o direito à propriedade. Ele já falou isso claramente. Olha, vamos tirar as cercas do Brasil. Vamos tirar, quando ele fala cerca, parece uma coisa poética, né? Não é não. Está falando tirar cerca da propriedade rural, do pequeno, do médio, do grande, para que todo mundo possa usar, como é no socialismo mesmo, tá? Mas aqui nós não somos socialistas, nós somos capitalistas. Quem gosta, quem não, é o que está na Constituição. Não é o que eu quero ou o que eu devo querer, é a regra que está lá. Quem não quer seguir a regra, está cometendo alguma infração. Quem não segue a regra comete infração. Então, a nossa maior preocupação, respondendo a sua pergunta, é manter a segurança jurídica, o direito à propriedade, desburocratizar a nossa legislação, dar eficiência, como é o caso da lei de licenciamento ambiental, uma vergonha. Uma vergonha você não poder fazer uma ferrovia, porque a 44 quilômetros de uma área, lá tem índios e tem que ser respeitado, mas não vai atingir os 44 quilômetros, eu não posso fazer essa ferrovia enquanto eles não autorizaram. Como assim? Isso não é segurança jurídica. Isso é insegurança. E o índio não está nem aí para isso. Quem tem a ver com isso é outra coisa. É uma ONG que está aí motivada por esse assunto, né? E não adianta discutir com a ONG, ela tem essa missão de atrapalhar esse desenvolvimento. Não todas, obviamente, mas algumas estão direcionadas nesse sentido. Então, nosso papel que combate isso é um papel a favor de quê? Que cumpra a lei. Então, nós aprovamos o marco temporal na Câmara, aprovamos no Senado, o governo vetou, nós derrubamos o veto, então é lei. É assim a regra. Aí começou a FUNAI dizendo que não ia cumprir aquilo. Então, peraí, então tem que prender. Se não cumprir a lei, tem que prender. É isso que tem que fazer. Então tem que prender quem não quer cumprir. Então a nossa luta diária é fazer com que cumpra a lei. Que seja lícito, né? Que seja probo, que faça as coisas acontecerem para que o país desenvolva. Então a nossa luta lá é diária. Licenciamento ambiental, regularização fundiária, modernização do setor, a lei de defensivos agrícolas, que precisa desburocratizar. Você não pode ficar 10 anos para aprovar um produto novo para produzir. Enquanto isso, o Japão, que usa muito mais agrotóxico que o Brasil, aprova em 40 horas, 50 horas, está usando produto moderno, nós estamos usando produto de 10 anos atrás. É como se não aprovasse aqui um remédio moderno para dor de cabeça, para enxaqueca ou para estômago, porque
é burocratizado. E 10 anos para provar. Todo dia sai um medicamento novo. E todo dia, com todas as pesquisas, com a modernidade, sai um defensivo agrícola novo. Então nós lutamos para que isso ocorra também, para que possa toda a cadeia do agro poder fluir com muito mais facilidade, desacorrentado de burocracia, desacorrentado de custo, de peso, porque está provado. Onde tem a produção agrícola no Brasil, que é a vocação do nosso país, as cidades são mais ricas, o IDH é melhor, a mortalidade infantil é menor, a qualidade de vida é maior, o meio ambiente é mais preservado, porque quase 50% da preservação ambiental está dentro das áreas privadas, particulares. Então é importante dizer que esse setor ele desenvolve exatamente apesar do Estado brasileiro. E aproveitando que você falou sobre as ONGs, elas estão para cumprir aí, interesses internacionais? Não, é claro, tem um monte de coisa por trás. Essa disputa de comercial, essa concorrência? Entre 2009 e 2015 entrou mais de R$1 bilhão para poder irrigar entidades no Brasil para atrapalhar o desenvolvimento do agro, para fazer... Para você ter uma ideia, você já se perguntou como é que fica centenas, milhares de sem terras à beira de uma cerca, de uma fazenda, numa estrada, num deserto onde tem uma distância enorme de uma cidade para outra, e eles ficam lá onde não tem nada, não tem um mercado, não tem nada, não tem uma escola, ela tem criança, tem tudo. Como que eles conseguem ficar lá tanto tempo? Quem paga? Se ele é sem terra, não tem remuneração. Você é desempregado. Se é desempregado, quem está bancando ele lá? Quem está bancando são isso. Então cada um tem lá seu cartãozinho, saca o dinheiro e fica lá um mês. Muitos ficam lá durante o dia, para os carros passando, olhando que tem um movimento, e à noite vai dormir em casa, na cidade mais próxima, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 10 quilômetros, 50 quilômetros, seja onde for, e vai para casa. Porque a maioria que está ali não são sem terra, são pessoas contratadas para estarem ali. Existe nesse meio pessoas que têm a vocação? Tem, mas são massa de manobra ali porque existe necessidade de mão de obra. Em Mato Grosso, no Paraná, faltando mão de obra para o setor. Está faltando gente para trabalhar. Está faltando gente para a colheita do café, está faltando gente para a colheita da uva. Em tudo, não é só no Mato Grosso, não. No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, todos os lugares falta mão de obra. Porque os que não estão nessa vida estão no Bolsa Família. E eles não podem. Inclusive, estamos entrando com uma lei para dizer o seguinte: não queremos acabar com o Bolsa Família, mas entrando com a lei é o seguinte: se você tem Bolsa Família e eu preciso da sua mão de obra e você consegue ter vocação para isso, então no período da colheita, que às vezes é 3 meses, 4 meses, de temas como o café e a uva especificamente, que você pode trabalhar remunerada, que você não vai perder a sua Bolsa Família. Contratado, né? Hoje não pode. Se você for chegar ao Ministério do Trabalho, a empresa vai ser acusada de trabalho escravo, porque você não está registrado e está sem contrato. E você não quer ser contratada e nem registrada para não perder o Bolsa Família. Aí não tem mão de obra. Pois é. É uma coisa assim, surreal, né? Essa questão dos sem terra aí, só para a gente aproveitar aqui, parece que tinha enfraquecido, tinha meio que sumido. E agora parece que está voltando, né? A gente tem acompanhado. Voltou no governo, foi essa a minha resposta para você. Não é que o agro é contra o governo. O agro é contra aqueles que querem destruir o agro. Essa quer destruir a minha casa, quer destruir meu negócio. E quer que eu fique quieto? Não vou ficar. Não tem como ficar. É inegável que o governo, de forma direta, quando faz a propaganda do MST, quando chama o MST para dentro da sua sala, quando faz qualquer visita à estrutura do MST, está dando a ele toda a guarida para ele poder continuar fazendo o que está fazendo. Ele está dizendo que vai invadir as terras em abril. O governo vai lá e convida, então ele está dizendo, eu estou apoiando. E correntes de dentro do governo faz mais do que isso, às vezes até patrocina. E o partido é uma corrente que também faz isso. Então é claro que isso contamina muito a relação com o governo. Aí o governo argumenta, poxa, mas eu tenho ajudado muito o agro. Realmente, o Estado ajuda o agro para o agro ajudar o Estado. Né? Então isso é normal, como ajuda a indústria, como ajuda o comércio, é o Estado. O Estado já faz isso. Né? É assim que funciona. A prefeitura tem que manter a rua limpa para que o consumidor pode chegar naquele comércio. É a função do Estado. E o agro responde isso de forma eficiente, porque paga bem, né? Mantém o PIB alto, né? A nossa balança comercial, gera emprego, gera renda. Então ele faz isso com muita qualidade. Muita qualidade. Mas aí a outra mão vem e fala, olha, essa produção que você tem aí, nós vamos invadir amanhã, vamos acabar com isso aí seu. Como assim? Então é claro que existe um pé atrás,
existe um descontentamento, e enquanto não resolver isso, com essas correntes ideológicas, não usarem o agro para tentar se beneficiar das suas bandeiras políticas, não é para resolver o problema de ninguém, usa outra coisa. Enquanto estiver usando o agro, não vai conseguir ter esse relacionamento que a gente gostaria que tivesse. Nilson, vamos mudar de assunto um pouquinho, a questão da MP do fim do mundo. Como é que vocês têm acompanhado e quais são os complicadores aí? Ela praticamente acabou, né? Foi uma semana dura, porque essa foi a par de cal, e foi justamente no dia que eu estava no debate com o ministro Paulo Teixeira, e eu disse isso a ele: poxa, vocês editam a medida provisória, né, para o seu seguidor, né, para o seu entender, a medida provisória, a hora que o governo edita e publica, ela está valendo. Então, se ele editar a medida provisória, a partir de amanhã vai cobrar 10% a mais de imposto de todos os trabalhadores brasileiros. Você não tem o que fazer, já está cobrando a partir daquele dia. Então você sai correndo atrás do prejuízo porque não foi combinado. Né? Tem uma máxima que guerra avisada não mata aleijado, né? Porque ele vai dar tempo de se esconder, né? E na política tem isso. O governo ele precisa dialogar antes de fazer uma barbaridade dessa. Ele acusa o déficit fiscal devido à desoneração da folha, que foi mantida, né? E o governo queria acabar com a desoneração de folha de pagamento, foi mantida, ele disse que deu um buraco fiscal. E esse buraco fiscal precisava ser reposto, um valor de 39 bilhões de reais. E aí ele edita uma medida provisória dizendo o seguinte: todos os produtos de exportação perdem aí o crédito presumido do PIS e COFINS. O que significa isso? Porque o crédito presumido, você está presumindo que vai ter, né? Então é uma diferença. A partir daí você não tem um crédito que vai entrar. Só na soja daria 6,5 bi de impacto. Isso aconteceu na semana do dia 7, dia 8, e no dia 20 de junho já tinha que recolher. Agora você imagina uma grande empresa, imagina uma trade, aqui em Mato Grosso, a Amai, por exemplo, outra, tá? Ela comprou essa soja. Ela tem uma estrutura contábil, uma estrutura fiscal. Ela não está preparada, não é nem só, não é a falta de dinheiro. Mas não tem dinheiro, pode até ser que tenha, cada um tem seu tamanho. Mas não é nem a falta de dinheiro. É a falta da questão burocrática mesmo, do papel, do documento, de poder organizar isso, que inventaram um imposto novo para daqui 10 dias. Uma irresponsabilidade sem tamanho. E isso tudo mexeu e não atingia apenas as trade. Atingia o produtor, atingia a exportação, a carne, a exportação como um todo. E se você fala das desonerações de exportação e das desonerações como um todo, um hospital filantrópico é desonerado de alguns impostos. Sim. Então ele ia ter que pagar. Ele ia sobrar alguma coisa para ele. Então você tem uma série de situações ao complicador onde o governo fez uma lambança enorme. Muita sorte que isso começou numa semana, o movimento foi muito forte, mas foi tão forte que uniu todos os setores. Nós conseguimos reunir mais de 30 frentes parlamentares lá na FPA, lá no IPA, mais de 30 frentes parlamentares do comércio, de tudo quanto é lugar que você imaginar. Todas as confederações da indústria, do comércio, tudo quanto é lugar, sentar na mesma mesa e falar: nós não aceitamos isso, vai ser derrotado. E convenceu aí o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, ele, o único que tinha o poder para fazer isso, a devolver a medida provisória. Ele devolveu essa parte inteira do crédito presumido, das desonerações, e manteve uma outra partezinha que trata do ITR, tudo que vai ser votado e vai ser derrotado. E moratória da soja? O que está por trás disso? Como é que fica essa situação? A moratória da soja, o problema é que ela não é algo palpável, né? Ela não é uma lei, ela não é algo do Estado, ela é algo do mercado. O mercado, antes da nossa legislação do Código Florestal, ela não tinha o corte dessa briga, dessa luta que existe entre ativistas e a produção. Qual que é a luta? De que, olha, desmatamento zero ou desmatamento X, ou desmatamento legal, ou desmatamento legal. Não existia uma regra. Então, quem desmatou, quem desmatou em qualquer época poderia vender. O que o mercado fez? Utilizado pelo Greenpeace e também pelos países europeus, alguns países europeus, criaram uma regra de mercado. Olha, onde tiver desmatamento do período tal, não vai comprar mais soja dele. Então, aquela área que foi desmatada antes, ela tem o CAR, ela tem o licenciamento, ela funciona como uma área legal. Sim, legalizada. Pelos olhos do Estado,
ela está legalizada, não tem nenhum impedimento dela comercializar seu produto. Mas o mercado resolveu precificar isso com prazo. Fez um corte ali. E aí a partir não pode comprar daquilo. O cara produziu tudo certo, na hora de vender, chegou lá, tinha restrição. Ele foi numa cooperativa comprar um trator, restrição. Ele vai no Banco do Brasil pedir financiamento, restrição. Mas cadê a restrição? Não aparece. Não aparece. Você só foi desconvidada. Você até agora não entendeu. Comprou a roupa, fez pra ir na festa, chegou lá... Você foi desconvidada. Você não vai entrar na festa. Barrada no bar. Você não está sabendo por que você está rodada ali. E assim acontece. Só que começou com 50 produtores. Hoje tem mais de 6 mil. Mais de 6 mil produtores. O que tem por trás disso são interesses econômicos, obviamente, reserva de mercado e tantas outras coisas, mas há um ativismo também. Esse ativismo trabalha para poder fazer essa reserva de mercado. Esse ativismo trabalha para atingir o seu objetivo de engessar o nosso país. Ele não quer saber da área legal. Ele quer saber se foi desmatada mesmo legalmente. Mas em 2014 veio o Código Florestal. Então, se antes tinha uma desculpa que não tinha uma regra, passou a ter essa regra. Passou a ter essa regra. Então, aliás, em 2012, como foi aprovado em 2012, ainda tem um vácuo entre 2008 e 2012 com a regra existente. Então, o produtor que desmatou nesse período ainda está precisando ser corrigido. Então, ainda existem muitos problemas disso. É um impacto social, econômico, financeiro para esse produtor, que ele acaba vendendo de alguma forma, vendendo para um terceiro, para um quarto, mas a moratória é um problema sério. Eu tenho uma opinião. A parte política que entrou muito forte, tem que parabenizar aqui todas as entidades, a ProSoja de Mato Grosso, a ProSoja do Brasil, que faz parte do nosso instituto, a FAMATO, Sindicato Rural de Sinop, o Redivo lá fez um trabalho enorme, reuniu, ele incendiou aí, começou com os prefeitos da região, trouxe para falar com o governador mais de 90 prefeitos, e o governador bateu o martelo, abraçou a causa, entendeu que isso é errado. E os vereadores fizeram um grande movimento, o Tribunal de Contas do Estado, parabenizar por todo mundo estar envolvido. Agora é mercado. A classe política fazendo vai dar resultado? Eu tenho uma opinião muito pessoal. E olha que nada contra a trade, nada ao contrário disso. Eu acho até que elas também querem isso. Tá? Todas as trade aí que acaba sendo, que é obrigado a ter essa moratória, elas que compram a soja, elas deixam de comprar. Eu acho até que elas querem alguma coisa que fala assim, olha, me obrigue a fazer isso, porque senão não tem como falar com o mercado lá fora. Porque se ele comprar essa soja, ele não tem como vender lá fora, então ele não compra. Então ele também é meio refém dessa situação aí. A Biov, que é a Associação Brasileira, ela, dentro da Biov participa a ADM, a Cargill, a Bunge, a Marge, todo mundo. Então eles são refém também da situação onde uma ONG coloca tudo isso. Eu acho que precisa de uma ação judicial para resolver isso. Por que uma ação judicial? Porque ninguém é obrigado a comprar o produto de ninguém. Eu não sou obrigado a comprar o seu produto. Não é crime eu não comprar o seu produto. Eu compro de quem eu quiser. Então não tem como você pegar nisso. Mas eu também não posso te rotular como malfeitor porque eu não estou comprando o seu produto. Eu não posso ter essa barreira de compra por um asterisco ali, porque alguém resolveu criar uma regra de mercado. Então há um debate, mas eu acho, não sei qual que seria essa tese, não sou advogado, mas eu acho que eles precisam ter uma obrigação de cumprir e acabar com essa restrição do setor. É uma vergonha, tem prejudicado muita gente. 6 mil produtores são muitos, e eles não estão errados. Pode ser que no meio tem alguém aí que tem um embargo, que tem uma multa, que tem alguma coisa. Mas a grande maioria, com certeza, eu te asseguro, que está dentro da legalidade, tem todas as licenças exigidas pelo governo de Mato Grosso, pelo governo brasileiro, pelos governos municipais. E Nilson, só para a gente poder finalizar a nossa entrevista, falando um pouquinho agora sobre a sua vida política, né? Toda a sua carreira na política, você esteve ali no PSDB. E como que está essa questão das eleições agora lá em Sinop? Como é que está a preparação do partido? Obrigado aí pela pergunta. Eu não tenho falado de política faz tempo, né? Eu já não fui candidato em 2022. E continua estando, né? Sempre na verdade, mas sempre aconteceu um fato interessante. É interessante, porque a gente não vê em 2014, 2014 eu fui o parlamentar mais votado de Mato Grosso. Fiz uma votação expressiva. Eu acho que ainda até agora não conseguiram superá-la, né, eu acho. Mas eu decidi em 2015 que eu deveria ser candidato a senador,
porque eu já 7 anos líder da Câmara, fui líder da oposição, presidente da maior frente do Congresso Nacional, líder de partido, fora isso, relator de CPIs, relator de PECs importantes. Eu consegui construir um conhecimento, participava de 19 comissões, a média obrigatória é de 3. Eu participava de 19, era uma loucura. Dava tempo? Não, como? eu trabalhava 16 horas, 17 horas naquele congresso, apresentei mais de 700 propostas, toda hora tem uma lei minha aí sendo discutida, é muito legal tudo isso, mas sou autor de 5 leis vigentes, né? Tem gente que está lá há 30 anos e não consegue aprovar uma lei, né? Então, foi muito bacana aquela passagem, e fui parlamentar, colocou emendas parlamentares nos 141 municípios de Mato Grosso, dobramos a vaga da Universidade Federal, foi um trabalho do meu gabinete, foi 50 vagas para Rondonópolis, 50 para Sinop, só tinha 100 no estado de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Então, a radioterapia, só um que tinha, conseguimos trazer a radioterapia, um está lá em Rondonópolis, Santa Casa, a outra em Sinop, que até agora não inaugurou, para minha tristeza, mas está lá. Está sendo construído, mas são 3 radioterapias que triplica também esse atendimento importante. Então, assim, foi um período de muita vitória. Eu decidi, falei, poxa, eu acho que eu encerrei um ciclo aqui com 2 mandatos. Eu quero ser senador. Eu acho que o Nortão vai ter um senador e o Mato Grosso também. Eu já tinha voto. Tinha sido votado no estado inteiro, em 141 municípios, por 2 vezes. Então, estava me credenciando. Aí veio aquele efeito, eu líder do PSDB, mesmo sendo um político de centro-direita, né? Oposição contra a esquerda na Câmara, eu não fazia oposição, eu era líder da oposição contra o PT. Era o cabeça. Eu era um líder, então, poxa, precisava aprovar mais alguma coisa. Mas, infelizmente, a eleição de 2018, o eleitor, não por culpa dele, mas por culpa da política mesmo, decidiu não escutar proposta nem projeto, eu sonhando em fazer um monte de coisa e tal. Mas era uma eleição que ou estava com o Bolsonaro ou estava derrotado, né? E eu era líder, eu não podia nem declarar apoio, uma questão de dignidade também, né? Eu não ensinaria isso para meus filhos. Naquele momento, eu era líder de um partido com 54 deputados e com um pré-candidato e com um candidato a presidente da República. Sim. Então, se o barco que era para estar navegando bem afundou, não dá para pular e largar os companheiros. Eu preferi perder e falar, não vou declarar, eu vou ficar por aqui. E o que eu pensava, eu continuo pensando, não tem arrependimento. Mas quando eu perco essa eleição, a Confederação da Agricultura me convida para ser consultor, para fazer esse meio de campo entre o agro e a política, entre o Congresso Nacional, pelo meu relacionamento muito forte dentro do Congresso Nacional, dentro da base dos ministérios e dentro do judiciário, todos eu tenho uma relação muito boa, né? De muito respeito, e isso acabou me promovendo ali. Aí eu levo a CNA para o IPA, que é o instituto que tinha 29, 30 entidades, hoje tem 59, e acabo levando e sendo eleito presidente, 2 anos de mandato, sou reeleito presidente do IPA, agora acabo o mandato em fevereiro de 2025, e aí esse período eu resolvi ficar fora da política e não fui candidato em 2022. Bom, esse momento que eu fiz, eu não estou envolvido na política partidária, minha vida é privada, né? O meu instituto é privado, eu não vivo de dinheiro público desde quando acabou o meu mandato, então eu não tenho envolvimento, não tenho cargo público nenhum e nem quis ter, né? Nem quis ter. Cheguei a ser convidado, mas eu não quis participar. Fiquei em Brasília fazendo esse trabalho para o Mato Grosso e para o Brasil, né? Hoje eu rodo o Brasil todo. E aí aconteceu que agora, na eleição, exclusivamente na eleição de Sinop, eu decidi ir para lá 1 ano atrás e me meter na política de lá, coisa que eu não fazia desde o meu mandato que acabou em 2008. Né? Então eu decidi me meter, apoiei o atual prefeito por 2 vezes, apoiei em 2016, apoiei em 2020, o prefeito Roberto Dorn, mas em 2016 perdemos, em 2020 ele ganhou, e quando ele assume, eu distante dali e tudo, mas o grupo, a base nossa, descontente total com o mandato dele. E aí o grupo me chama e falou, nós não queremos continuar, nós queremos... Aí 1 ano atrás declararam, romperam e declararam sua oposição, já não fazia parte de nada mesmo, então foi fácil para poder romper, né? Rompeu e aí começa uma nova vida com um grupo político. Eu ajudei esse grupo político a ser construído, buscamos gente de fora, um empresário assumiu o partido, cresceu o partido e eu muitos bastidores, eu sou lá um eleitor, tá? Eu não sou candidato a nada. E aí construiu, chegou agora na reta final, uma chapa completa de vereadores, nosso pré-candidato Adenilson Rocha, vereador de 2 mandatos, foi mais votado vereador, foi o deputado mais votado. A votação dele foi tão interessante que se juntar todos os candidatos a deputados de Sinop, somado não dá o voto que ele fez.
nem os eleitos, como é o deputado Dilmar, Expressivo. o ex-deputado Silvani, todo mundo fez, se somar todos eles, não dá o voto do vereador Adenilson Rocha, e fez mais voto dentro de Sinop para deputado estadual do que o deputado federal Juarez Costa para deputado federal. Ele fez 2.000 votos a mais que ele. E deputado federal tem menos concorrência. Né? E ele é o ex-prefeito. 2.000 é bastante. É o ex-prefeito. Então ele fez voto, está credenciado. No meio desse caminho, acabou o calendário eleitoral e até agora surgiu 2 candidatos, que é quem? O vice-prefeito de Sinop, Dalto Martini, que é do Podemos, que rompeu com o prefeito Jamai de ano, 2 anos atrás, e uma outra candidata que foi para o Novo, que estava no PL, que é uma empresária, Mirtz, de uma empresa de terraplanagem lá, de asfalto. Ela também se colocou como pré-candidata, ela foi recebida, ela recebeu lá o ex-presidente Bolsonaro e acabou ela ficando no Novo, e o meu papel que eu fui lá fazer é unir os 3. É unificar os 3 para que o campo da oposição tenha um candidato contra o campo da situação que tem um candidato. Para não rachar. Para não rachar. Essa ideia andou bem, estou falando aqui em primeira mão, tá? Porque foi essa semana, eu acabei de chegar de Sinop. Tá quente a notícia. Sinop teve uma boa reunião entre os 3. Nessa semana terá a reunião entre os 3 presidentes dos partidos, e já afinar. E os 3 estão, assim, pelo meu sentimento, imbuídos de dizer, olha, 2 tem que abrir mão. Né? Mas eu tô vendo muita tranquilidade nisso, no espírito de que, olha, precisa ter uma renovação em Sinop. Os municípios precisam fazer isso, porque toda eleição de prefeito nos últimos 20 anos repete o mesmo nome. Quem que é os candidatos? O meu nome sempre está lá, porque eu fui prefeito, então eu está lá. Gente, chega, vamos trazer gente nova, vamos inovar, eu não quero ser terceira vez, já fui 2. Vamos renovar, trazer gente oxigenada, né? Com um pique que eu estava lá, e houve uma revolução naquela época, graças a Deus, no período do meu mandato, porque há uma energia diferente, há um cansaço. Né? E hoje, por uma outra situação, eu sou contra hoje, na atual situação do Brasil, eu sou contra permanecer com reeleição. Para cargo executivo? Para executivo. Legislativo não. Legislativo não tem como você ainda fazer isso, né? Não tem como ainda você fazer isso, não é que eu sou a favor ou contra, nós tentamos fazer, inclusive eu apresentei a proposta para ser 5 anos de mandato geral, né? E não ter reeleição. Mas você tem que começar pelo executivo, depois você pode adaptar por causa do sistema, né? Não é questão de ser contra ou a favor, não, por causa do sistema. Os países desenvolvidos, a democracia desenvolvida, o legislativo é muito forte exatamente porque há uma continuidade. Há uma continuidade. Não dá para se comparar, né? Mas há uma continuidade porque o voto é distrital. Os Estados Unidos tem um cara que é deputado há 40 anos. Caramba. A qualidade do Congresso não é ruim, mas é diferente o sistema, é diferente. Não dá para essas conversas que a gente escuta, o Brasil vai virar uma Venezuela, não vai virar nunca. Podem vir o pior presidente, pior do mundo, não vai virar porque o nosso sistema é diferente. Nosso modelo é diferente, nossa estrutura é diferente. Então não tem como comparar, não tem como se fazer esse comparativo. Tem como fazer comparativo. O país é outra regra. E nesse caso da reeleição, eu acho que precisava dar um tempo, entendeu? A reeleição ela tem que ir, mas ela no Brasil não está maduro. A reeleição ela tem sido, eu já falei isso em muitas entrevistas minhas, de que ela é, sem dúvida nenhuma, a maior substância da corrupção na política brasileira. A reeleição, ela é uma corrupção direta e indireta, porque assume o cargo, quem assume o cargo, ele monta um grupo, ele monta um time. A hora que ele monta esse time que ele assume, o cara já está pensando no próximo mandato, não nesse mais. Aí ele não consegue dizer não para muita coisa, ele consegue fazer conchavo para não perder o voto, e não para resolver o problema da cidade, do estado, do país. Então a reeleição, ela sim é uma quebra de sistema. O presidente da República quiser falar, vou mudar o Brasil, acaba com a reeleição primeiro. Ganha a eleição e fala, não vou para a reeleição. Vou quebrar por um período, por 3, 4, 5 eleições. Vamos parar agora e vamos até 2036 sem a reeleição. E depois o Brasil amadurece, reconstrói sua estrutura, porque a reeleição faz você fazer acordos. A reeleição faz você ser benevolente com dinheiro público. Faz você direcionar situações para agradar a ala A, ou a ala B, o setor A ou o setor B, né? Então você está comprometido em não perder o voto. A pessoa, ela não é que ela é desonesta por natureza, não.
O sistema é desonesto por natureza, porque para você ser reeleito, você está com a máquina na mão. Ou qual que não está na máquina, que não usou a máquina para se reeleger? O sistema engole. O sistema obriga, você vai usar a máquina. Você vai usar a máquina. Enquanto o opositor de um candidato a governo, ele vai ter que, com o que ele tem, com o carro dele, ou com o avião dele, ou com o dinheiro dele para ir lá naquela reunião na cidade tal, o governo vai lá, baixa o avião em período, vai fazer a inauguração durante o dia, à noite ele faz um evento político. Mas usou o avião. É crime? Não, não é crime. Mas desequilibra a disputa. Tirou o direito do outro. Então a reeleição no Brasil, ela ainda para ela poder existir, para ela permanecer, a não ser que mude e seja uma regra muito severa, como já foi uma época, e acabou. De uma cobrança muito forte desse uso exacerbado da máquina pública, e tudo quanto é no Brasil, não foi de Mato Grosso, não. É no Brasil inteiro, nas eleições presidenciais, em tudo, usa a máquina pública. Usa a estrutura pública, emite um agrada a mais lá para o eleitor se estiver perdendo a eleição. Ah, vamos fazer aqui tal coisa que vai agradar o eleitor. Começa a falar aquilo que o eleitor quer e isso tem um custo para o caixa do estado, ou do município, ou do país. Então a reeleição, ela só seria perfeita, como aconteceu em outros lugares, e sempre vai ter defeito, né? Mas não vou nem falar perfeita, mas para ela melhorar, para ela avançar em termos de probidade, em termos de eficiência, em termos de honestidade, inclusive intelectual, porque não é apenas desvio do dinheiro público, é também você anunciar algo, por exemplo, que vai acontecer daqui 3 anos e falta 4 meses para a eleição. Aí o eleitor compra aquela ideia como se fosse mudar a vida dele, mas não vai mudar, é daqui 3 anos, 4 anos. Mas é uma mentira que está sendo colocada. O Estado, quem está no poder, tem o poder de fazer isso. O que não fez nos 3 primeiros anos, faz naqueles 2 meses anúncios de várias coisas. A reeleição, hoje, eu considero, já digo isso há muito tempo, ela é nociva nesse sentido, e ela acaba trazendo todo mundo para a mesma vala de quem está. E agora, é claro, quem perde com isso é a sociedade. Para a gente concluir, vamos fazer um exercício aqui de futurologia. Nessa eleição, não, mas e na próxima, 2026? Wilson volta? Eu adoro a política, nunca desisti dela. Eu dei esse tempo por várias razões, foi ótimo. Estudei mais um pouco, fiz uma faculdade, uma faculdade de Relações Internacionais. Estou convivendo um pouco mais com o mundo, né? Fazendo eventos fora do Brasil. Levei o Instituto Pensarágua para o Chile, instalei lá junto com a Frente Parlamentar do Chile, com os deputados federais, senadores do Chile. Levei para a Argentina, agora queremos levar para o Uruguai, para o Paraguai, fazer uma rede de conexão técnica de informação com parlamentares que defendem o agro e com entidades que representam o agro. Então isso é uma corrente, o que está fazendo, o nosso modelo lá é um case. Mas encerra em 2025 esse mandato, não quero mais tocar, já fui reeleito 2 vezes, né? Estou dentro desse setor, trabalhando no Brasil inteiro, fazendo palestras, né? Toda hora, é muito legal, né? Os convites que vêm, né? E estou até feliz hoje, vindo para cá, eu recebi um convite da Universidade Federal, que é discutir sobre silo na Bolsa. Recebi o convite para o dia 3 fazer uma palestra para eles. É muito legal essa relação do conhecimento político, que é meu conhecimento político. Sim. Pegar os assuntos do agro e trazer para dentro da política e falar politicamente do setor. Falar por que tem que ter essa relação, não dá para ficar longe da política. Então eu acho que o futuro a Deus pertence aí, né? Eu me empolgaria dentro de um projeto novo, com um grupo que realmente pudesse ter uma proposta inovadora, né? A gente vai se empolgando. Eu e muitos que estão aí fora, às vezes, que estão de stand-by aí, às vezes está aguardando isso. Mas se não der certo, eu estou muito feliz aí nesse rumo que eu tomei também, trabalhando bastante. A única coisa que eu vou me dedicar é essa eleição para Sinop, quero dedicar, ajudar meus amigos no estado, vereador. Não estou contente com a gestão de Sinop, de jeito nenhum, e quero acreditar que é possível fazer mais, né? Sinop é uma cidade muito rica. Eu fui prefeito, arrecadava 3 milhões por mês, hoje arrecada 4 milhões por dia. E não construíram nem um leito público mais. O que tem foi o que eu construí lá atrás. Fiz 20 anos que eu levei hemodiálise, entrei na justiça contra o Estado para levar a primeira hemodiálise do interior. Atende todo o sul do Pará, o Nortão inteiro, né? E de 20 anos atrás, levei o primeiro tratamento de câncer. Então, tudo isso assim, né? A Universidade Federal, que foi lá em 2006 no meu mandato, as faculdades particulares, e criou uma estrutura. Mas a gente não consegue ver uma obra estruturante nova, né? A duplicação da BR-163 iluminada foi eu que levei o dinheiro ainda em 2007. O hospital público foi
centro de eventos da Andi Oliveira lá, construindo 2006, 2007. Então você percebe, sem desfazer da capacidade, da qualidade, mas eu quero sonhar que a cidade que tem enterrado meu pai, que meus filhos nasceram, ela pode mais, ela pode muito mais. Então eu acredito que esse grupo tem que unir lá e discutir propostas, ideias, e eu desejo para todos os municípios de Mato Grosso. Tá certo. Muito bom te ver animado. Fico presente Sempre. do Conexão Poder. Muito obrigado. Espaço aberto para suas considerações finais. Muito bom te ter aqui no Conexão Poder. Foi um prazer. O prazer é meu, eu agradeço aí vocês demais, nessa simpatia aí, o privilégio de estar aqui com vocês. Eu acho que minha mensagem ela é bem tranquila. Minha mensagem é falar que eu continuem acreditando nesse país, no nosso estado, né? Se a política não resolve tudo, é só ela que pode resolver, você não tem outro instrumento criado, né? E a política que eu fiz na vida partidária e hoje eu faço na vida mais de entidades, né? Representando, poxa, é muito legal ser presidente da seleção de entidades do agro brasileiro, né? São 59 de todas as nacionais, está lá dentro. Foi uma experiência, tem sido uma experiência maravilhosa e poder colaborar mais com o meu estado, poder discutir o Brasil inteiro, os problemas locais, é muito bacana. E entender que a decisão do agro brasileiro, de defender a agricultura e a pecuária brasileira, não é porque ela é melhor, é isso, não, porque ela é um setor que ainda tem muito que se fazer. Eu vou te dar um dado aqui, Márcio, roubando o seu tempo aqui. O Brasil tem 5,5 milhões de propriedades. 4,5 milhões vivem na pobreza, no Bolsa Família. Então não é apenas a agropecuária do grande, do rico, da nata. Não, nós estamos falando aqui que pode haver, se tiver governos que conseguem entender isso, tiver a percepção, a sensibilidade, que a nova revolução social do Brasil ainda está no campo. Porque lá tem a terra, tem o clima e tem a mão de obra. Mas eles estão vivendo de assistencialismo. Precisa levar campanha, programa para isso, e tem em todos os estados brasileiros. O Nordeste é mais forte, o outro, mas tem em todos os estados brasileiros. É possível criar uma nova classe média e nós não podemos ter mais gente recebendo assistencialismo, Bolsa Família, do que empregados no Brasil. Por quê? Porque não tem programa mais digno, mais eficiente, mais decente, mais honesto do que o emprego. Sim. Então a função do governo é gerar emprego, não gerar programas toda hora. Precisa para socorrer? Vamos lá. Mas eternamente? De pai para filho, hereditário? Onde que nós vamos parar com isso? E a agropecuária é capaz de colaborar com isso, mas precisa do Estado. Aí precisa do Estado. Aí é diferente. Então eu desejo que haja essa revolução e possa todos os brasileiros alcançar um patamar para poder fazer a sua compra com o seu dinheiro suado, melhorar a sua vida, né? Dar o futuro dos seus filhos, mas produzindo. O Brasil produzindo é melhor. Mais dignidade para todo mundo, né? É isso. Tá certo. Obrigada, Nilson. Obrigada, Karine, todo mundo que nos acompanhou até aqui.